O convidado deste Veja Entrevista é Marcos Lopes. Ele é escritor, autor deste livro, Zona de Guerra, editado em 2009. É professor, é educador cultural e é mediador de conflitos em áreas de turbulência e zonas violentas, sobretudo na periferia de São Paulo. Ele tem uma história de vida interessantíssima e ele próprio vai tentar resumi-la aqui. Nós vamos começar pela infância do Nenê, que era e é o apelido dele. Ô Marcos, como é que foi a sua infância, né? Conta onde é que você nasceu, como é que era a sua família. Nasci no Jardim das Rosas, que é continua sendo a zona sul de São Paulo, fica no Capão Redondo. Um lugar violento. E mudei para o Parque Santo Antônio em 1990. O Parque Santo Antônio foi considerado um dos lugares mais perigosos da zona sul de São Paulo. Uma vez um jornalista até falou que não entraria lá nem que fosse de blindado, né? E isso é uma frase que ficou bem na minha mente, assim. Você mora lá? Moro lá ainda, continuo morando. E sua família? Minha família também. A minha família é constituída meu pai, minha mãe, minha irmã e meu irmão. Né? Eu sou do meio, e tem minha irmã. E você teve uma infância muito pobre? Tive uma infância pobre. E você foi encaminhado aí para a vida criminosa, né? Como é que foi? Sim, mas tudo isso foi um processo, né? Porque Conta. Antes disso, a minha mãe tinha me colocado na escola. Sempre fui um aluno que gostava de bagunçar, de tumultuar na sala de aula. Conheci a Casa do Zezinho quando eu cuidava de carro na rua. O que é a Casa do Zezinho? Só explica. A Casa do Zezinho é uma instituição não governamental que atende jovens e adolescentes de 6 a 21 anos no distrito do... Aliás, no distrito não, no Parque Santo Antônio e toda aquela molecada dali. Quer dizer, Jardim Ângela, Jardim São Luís, Sei. Capão Redondo. E por que você procurou a Casa do Zezinho nessa idade? Na verdade, a gente tomava conta de carro e sempre que a gente acabava o expediente... Guardador de carro. Guardador de carro. Sempre que acabava o expediente, a gente já pedia comida nas casas, né? Pra ter alguma coisa diferente em casa pra comer, na verdade. E aí, uma vez, os meus amigos passaram lá na casa do Zezinho, que não tinha esse nome ainda, pediram comida e encontraram a tia Dag lá, que conversou com eles, pediram para que eles frequentassem a escola, pediram para que, se eles quisessem, frequentassem a casa do Zezinho e deixassem de ficar pedindo comida, de ficar cuidando de carro, que criança tinha que trabalhar, essas coisas todas. E você já começou a mudar nessa época com a Casa do Zezinho ou ainda não? Então, aí depois que os meus amigos conheceram, eles me levaram e aí eu fui, com 11 anos de idade. E eu comecei a mudar, cara. Eu mudei porque foi lá que eu aprendi a ler legal. Eu sabia, reconhecia as palavras. Já escrevia? Já escrevia. Escrevia bem? Porque você escreve então, bem. A primeira vez que eu escrevi foi justamente na casa do Zezinho. Que a tia Corina pediu que eu escrevesse um texto. Tia Corina? Educadora. Sei. E aí eu escrevi um texto, ela adorou o texto, leu para todo mundo o texto e falou, você vai ser escritor quando você Sobre crescer. o que era o texto? Era sobre fantasma, sobre bruxa, vampiro, essas coisas. Sei. E ela disse que tem até hoje o texto. Aí você conta a certa altura do livro, achei a expressão muito engraçada, que você acabou virando auxiliar de estelionatário. Como é que foi isso? Bom, auxiliar de estelionatário, eu tinha uma amiga, e essa minha amiga namorava um cara, e eu meio enciumado pelo namoro dos dois, esse cara, para se aproximar de mim, me levava para jogar videogame na casa dele. E aí, sempre que chegava, eu ficava jogando videogame, batia alguém lá e falava, fulano tá aí? Não, tá não, chegou encomenda para ele, pode vir assinar? Eu posso. Ela assinava, tá aí, tudo bem. Um dia eu procurando um outro CD para jogar, encontrei 2 RGs lá na gaveta dele. Aí começou a ficar desconfiado. E aí fiquei desconfiado, falei, meu, o que é isso, cara? Aí ele chegou, eu fui para casa correndo, meio assustado, fiquei pensando, não conto pros meus pais, não vou contar, não, deixa pra lá. E aí, quando eu fui pra casa dele, no outro dia, ele chegou, eu falei, você tem irmãos gêmeos, cara? Ele falou, não. Eu falei, nem um irmão que parece com você? Ele, também não. Eu peguei e falei, eu vi 2 RGs na sua gaveta. Ele, quê? Você andou mexendo nas minhas coisas? Eu falei, eu tava procurando um CD e tal. Eu expliquei pra ele que eu não tava xeretando. E aí ele sentou comigo, me explicou o que era, o que ele fazia, como que ele ganhava a vida. E eu comecei a fazer isso com ele. E ficou até que idade você... No Rio, né? Tua família sabia que estava lá? Então, aí ele falou que tinha que ir pro Rio de Janeiro. Sei. E ele falou, você não quer ir? Isso é ainda em São Paulo. Isso em São Paulo. E aí ele falou, você não quer ir? Eu falei, pô, quero, você me leva? Ele, não, eu levo. Eu falei, então tá bom, pedi pra minha mãe. Aí minha mãe falou, pro Rio de Janeiro? Você é louco, mas nem... Não dá, você não vai, né? Eu falei, tá bom. Minha mãe dormiu, fiz minha bolsa e vazei. E lá você viveu onde? Lá no Rio de Janeiro, eu vivi numa favela chamada Favela do Rato Molhado. Favela. Perto do Jacarezinho. Aí lá, cara, foi que tudo desandou, porque eu me aprimorei mais na
técnica estelionatária, com idas e vindas da favela. Eu conheci pessoas assim que me ensinaram a manusear um fuzil, me ensinaram o que era a diferença entre um revólver e uma pistola, me ensinaram a endolar. Endolar que fala em sacar a droga. Sei. Me ensinaram como que você negocia a droga. Então eu já tinha o conhecimento estelionatário, tinha o conhecimento de tráfico, né? E tinha o apetite que a gente fala, né? E tinha a moral, a vontade de chegar e de roubar. Quando eu fui expulso da escola, por exemplo, foi por ter assaltado a cantina, então... Aí eu já tinha perdido tudo logo, né? Tipo... Quer dizer, você tinha tudo aí para não dar certo. Nós vamos contar por que deu certo na segunda parte da conversa. Estamos entrevistando o Marcos Lopes. Ele é escritor, é um sobrevivente, né, do Brasil violento. E ele é autor do livro Zona de Guerra.